tudo bem? Estamos aqui com mais uma aula da matemática básica. Vamos falar a respeito do arco da circunferência e suas unidades de medida. Veja aqui, por exemplo, essa circunferência. Eu tenho aqui dois pontos, o ponto A e o ponto B, o A e o B, ok? E tenho aqui o centro da circunferência, onde quando eu traço um segmento de reta, partindo do ponto que eu considero centro da circunferência, até o ponto B, que está na circunferência, e traçando outro segmento também partindo do centro da circunferência, e encontrando-se com o ponto A que está no contorno, no caso da circunferência, eu consigo formar aqui, ó, um ângulo central. Esse ângulo aqui é chamado ângulo central porque está partindo os segmentos a partir do centro da circunferência, ok? No caso aqui, nós conseguimos enxergar dois arcos, um arco menor e um arco maior. O arco menor, AB, é o que está em preto aqui, ok? Isso é um arco, um pedacinho da circunferência. E tem um arco maior, que é o contorno em verde. O contorno em verde, o arco maior. Na matemática, quando ela trabalha com simbologias, a gente pode representar o arco através desse símbolo. Como os pontos são A e B, eu coloco as letras e um arquinho em cima, representando que isso daqui significa arco AB. Poderia ser BA, não tem problema, tá? E a letra também poderia ser qualquer outra letra, F, G, H, enfim, qualquer outra letra. E esse ponto aqui é o ponto central da circunferência, estou marcando como O, certo? Então, esse ângulo aqui seria o ângulo AOB. Nós marcamos assim, com o ângulo no meio entre os dois pontos e com um chapeuzinho indicando que o ângulo está aqui nele, certo? Bom, então aqui, isso aqui, essa marquinha aqui, esse pedacinho chama-se arco. Tem um arco menor e o maior. Quando não identificado qual arco vamos trabalhar, então geralmente é com o arco menor. Muito bem. Nós temos formas de medir esse arco, tá? As unidades de medidas conhecidas para medir arco é o grau e o radiano. Vamos falar do grau. Sabemos que a circunferência, a sua volta inteira, ela tem 360 graus. Então, se eu partir daqui e fizer toda a volta e voltar no mesmo ponto, eu andei 360 graus. Muito bem. Essa circunferência aqui, ela está dividida em 360 pontos. Exatamente. Os principais aqui estão marcados, né, como 0 e o 360, que estão localizados no mesmo ponto, o 90 graus, o 180 graus, o 270 graus. Mas entre eles existem os outros pontos. Por exemplo, aqui, ó, o grau número 1, grau 1. Depois, grau 2, grau 3, grau 3, grau 4. E assim sucessivamente. Eu não coloquei todos aqui. Além do trabalho, não teria espaço suficiente. É claro que entre o 0 e o 90 você tem outros números, do 0 ao 89. Assim como do 90 ao 180 e assim sucessivamente. Então, a circunferência é dividida em 360 pontos, como está indicando essa fração, 360 avos. E cada grau desse, se eu, por exemplo, aumentar isso aqui, ó, de tamanho, por exemplo, se isso aqui é o primeiro grau, isso daqui é o segundo grau, e assim por diante, terceiro grau, quarto grau, grau 1, grau 2, grau 3, ou seja, 90, não tem o 90 graus? Então tem o 180, tem os 270, tem esses intermediários. Mas entre eles aqui, ó, tem os submúltiplos, ou seja, os graus também têm outras partes entre eles, que são chamados de submúltiplos do grau.
Ou seja, vamos entender o seguinte, então. Então eu tenho a circunferência dividida em 360 partes. Cada parte dessa é um grau, isso falando apenas em grau. Os submúltiplos do grau, ou seja, entre o grau 1 e o grau 2 e o grau 3, também existem as suas divisões. Assim como, por exemplo, entre os números. Entre os números inteiros, você tem os decimais. Você tem, por exemplo, entre o 1 e o 2, você tem 1,5. É um número decimal que está entre os números inteiros 1 e 2. Certo? Então, os submúltiplos do grau. Por exemplo, para eu ter 1 grau, eu tenho que ter 60 minutos. Então, entre um grau e outro, você terá 60 partezinhas aqui dentro. E em cada minuto, você tem outras 60 partezinhas, que são segundos. Então, vamos pensar assim, ó. Vou apagar aqui, ó. Então, aqui, ó. Aqui é o grau 1 e aqui é o grau 2. Entre eles tem outras partes. Então eu tenho 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, até 60 para chegar no segundo grau. Certo? E entre os minutos, cada 1 minuto eu vou andar 60 segundos. É muito parecido com o tempo, com a hora. Você tem o segundo, tem o minuto, tem a hora. Então, entre 1 minuto você consegue ter 60 segundos. Então, no caso, uma das formas de medir o grau é... uma das formas de medir o arco é o grau, e o grau, ele faz a circunferência estar dividida em 360 partes, cada parte dessa é um grau, e entre os graus você tem os minutos, e entre os minutos você tem os segundos, certo? Agora vamos falar no radiano. No radiano nós vamos ter o π, tá? Aquele número bem conhecido, o número irracional, o π. O radiano, um radi, que é um radiano, é a medida de um arco cujo comprimento é igual ao arco. Então vamos supor que eu tenho essa circunferência, ok? Eu tenho o centro dela e partindo dela eu tenho 2 segmentos de reta. Esse segmento de reta que parte do centro da circunferência e vai até a circunferência é chamado de raio. O dobro dele é chamado diâmetro. O diâmetro é um segmento que passa pelo centro da circunferência e toca em ambos os lados da circunferência. Isso é diâmetro. O raio é a metade dele. Isso aqui é o raio. Isso aqui, raio. Chamando o raio como uma letra, então chamando de R, se esse pedacinho aqui, ó, deixa eu pegar outra cor aqui. Se esse arco, que é formado pelos 2 raios, esse pedacinho aqui, ó, tiver o mesmo tamanho que eles, por exemplo, se esse raio aqui medir 2 centímetros, por exemplo, e esse também medir 2, e essa curvinha, uma vez esticada, também medir 2, então eu posso chamar esse traço de um radiano. Então, uma outra forma de medir a circunferência, aliás, medir o arco da circunferência, além do grau, é o radiano. Então, uma coisa interessante, nós vamos lembrar um pouquinho sobre o comprimento da circunferência. Para eu medir quanto tem o comprimento da circunferência, imagine esse círculo aqui, ó, essa linha esticada. Como é que eu calculo ela? É uma fórmula. C de comprimento da circunferência é igual a 2 vezes o π, que é um número irracional, vezes o raio. Ok? Isso aqui é a fórmula que calcula a medida do comprimento da circunferência. Certo? Seria isso tudo. Então, entendendo isso daqui, que dentro do comprimento da circunferência eu tenho 2π, ou seja, 2πr, ou seja, eu tenho 2π, ou seja, 2 raios dentro da circunferência. Se você pensar aqui, ó,
Eu tenho uma metade de um raio aqui, outra metade aqui, que dá o diâmetro. Então, se eu tenho dois raios, então a volta toda da circunferência, ela mede 2π. Então, nós podemos agora ter uma relação legal de se entender. Como em grau a volta toda é 360 graus, a volta toda na circunferência, a volta toda na circunferência em radiano, ela é 2π. Ok? Por conta dessa relação que eu acabei de falar. O comprimento da circunferência vale 2πr, então dentro desse comprimento eu vou ter 2π. Então, a volta toda da circunferência em grau é 360 e em radiano é 2π. Então, pessoal, agora nós vamos verificar uma relação importante em relação à medida de grau e radianos. Veja bem, se 360 graus em radianos, deixa eu só fazer o seguinte aqui, ó, grau, radiano. Muito bem. Se em grau, 360 graus, que é a volta toda da circunferência, é equivalente a 2π radianos, esse rádio aqui é a unidade de medida do radiano, ok? Se 360 graus é em radianos 2π radianos, então vamos pensar que a metade de 360, metade dividido por 2, a metade de 360, que seria 180, é a metade disto, certo? E quanto que é a metade de 2π? Metade não é dividido por 2? É como se eu te pegasse o 2π e dividisse por 2. Se eu dividir por 2, vai dar π. Então, se 360 graus é 2π, 180 graus é π radianos, certo? Muito bem, deixa eu pegar aqui o apagador. Essa relação é importante. Então, olhando aqui, ó, na minha circunferência, aqui é 0 e 360 graus. Aqui é a mesma coisa que 2π, ok? 0 é 0 mesmo, a volta toda 2π. 90 graus, ainda vou falar sobre isso. 180, ó, não tem a circunferência toda? A metade da circunferência não é a meia-lua aqui? E a meia-lua partindo daqui e vindo até aqui, ó, fazendo esse caminho, não é 180 graus? Deixa eu afastar um pouco. Não é 180 graus? E quanto vale a metade da circunferência em radiano? Π. Então, ou π radianos. Não vai caber aqui, eu vou colocar assim, ó, radi. Certo? Bom, e quanto que é a metade de 180? Metade de 180 é 90. 90 graus. Ou seja, se 180 é π radianos, quanto é 90 graus em radianos? Se 90 é a metade de 180, então aqui tem que ser a metade de π. O que seria a metade de π? Π dividido por 2. Π sobre 2. Então, radianos. Então, recapitulando, um é a metade do outro, repara? 360 graus é 2π pela relação que eu já tinha explicado. A metade de 360 é 180. Então, portanto, em radianos tem que ser a metade de 2π. Assim como aqui, como ele é metade dele, aqui tem que ser a metade dele. A metade de 2π é π. A relação entre os dois é a mesma coisa. A metade de 180 é 90, certo? Então, o de baixo tem que ser a metade do de cima. Então, é π sobre 2. Tá claro isso? Bom, e assim por diante. Então, ó, 90 graus é a mesma coisa também. Até vou colocar aqui assim, ó. Ou π sobre 2. Radianos. Certo? Muito bem. E quanto que é a metade de 90?
Metade de 90 é como se eu pego 90 e divido por 2. É 45. Ok? Ou seja, quanto é a metade disso? Aí eu teria que fazer uma conta, certo? Eu teria que pegar o π sobre 2 e dividir por 2. Essa conta nós aprendemos em frações, mas não precisa. Não preciso fazer isso, tá? Já vou explicar por quê. Sei quanto é. É π sobre 4. Professor, mas se eu quero evitar essa divisão, tem uma outra forma fácil de saber quanto em graus vale em radianos. Simples, muito simples. É só você fazer a regrinha de 2. A regrinha de 3, desculpa, a regrinha de 2. É só você fazer o seguinte. Ora, você pega essa situação aqui, ó. Ok? Se 180 graus ela é equivalente a π, 180 está para π. Então, quanto estará 45 para o x? Nós realizamos essa regrinha de 3 e vamos chegar no π sobre 4. Tu faz isso aqui, ó. Aliás, deixa eu fazer assim. Ok? Faz a multiplicação em cruz. 180 vezes x. 180x. 45 vezes π. 45π. Certo? Passo 180 dividindo. Então eu vou ter x igual a 45π sobre 180. Não deu π sobre 4. Mas se você dividir em cima e embaixo por 45, tu pode fazer a conta aí na sua casa. Ó, eu fiz a regra de 3. Multipliquei de assim. 180 vezes x, 180. 45 sobre vezes π. 45π. Passo 180 dividido embaixo dele e deu essa fração. Muito bem, mas você pode simplificar a fração. Dividindo por 40. Se você for dividindo por 5, você vai chegar lá também. Mas como eu já sei o resultado, se eu dividir aqui por 45 por 45, vai dar π sobre 4. É só você fazer a conta aí na sua casa. Professor, mas se eu não descobrir que dá para dividir por 45? Tu vai simplificando a fração. Por exemplo, 45 dá para dividir por quem? Dá para dividir por 5? Sim. Então você divida por 5. 45 dividido por 5 é 9. E 180 dividido por 5, quanto dá? Todo número que termina em 0 é divisível por 5. Então, eu vou até fazer a conta aqui, ó. 180 dividido por 5. Vai dar 3, sobra 3, ó. 5 vezes 3, 15 para 18, 13. Abaixo 0, vai dar 36. Então, em cima, aqui vai virar 9, embaixo 36. Eu dividi por 5 e dividi por 5. Se você novamente fazer a divisão, se você dividir por 9 agora, porque ó, o 36 é divisível por 9. Se você dividir por 9 e dividir por 9, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 4. Ou seja, π sobre 4. Certo, pessoal? Bom, todos os ângulos dá para descobrir através da regra de 3. Depois eu apaguei aqui, mas você pode voltar e tirar print. Certo? Então, o ângulo 45 onde está? Bom, mais ou menos aqui, ó, do primeiro quadrante. Está entre o 0 e o 90. Vamos supor que aqui é o 30, aqui o 45, aqui o 60. Então, o 45 aqui, ó, é esse ângulo aqui, ó. Ou seja, o 45 graus, deixa eu fazer direitinho aqui, o 45 graus é a mesma coisa que π sobre 4. E qualquer dos ângulos que você quiser aqui, ó, eu apaguei o 270. Qualquer dos ângulos, por exemplo, 30 graus. Eu quero saber quanto vale 30 graus em radianos. Tu pode fazer pela regra de 3. 30, você pode fazer como eu fiz aqui. 180 está para π. Então, 30 graus vale quanto? Tu faz a regra de 3 e vai descobrir quanto vale em radiano. Nós vamos fazer exercícios para que possamos descobrir essa conversão, fazer essa conversão de grau para radiano,
e de radiano para grau. O importante é saber que nessa aula era apenas para entender que o arco ele tem como medi-lo. Nós podemos medir em grau ou em radiano. Podemos transformar de grau para radiano, de radiano para grau. Assim como acontece, por exemplo, na física, quando você transforma de quilômetro por hora para metro por segundo. Quando você também quer transformar de uma unidade de medida de comprimento para outra. Por exemplo, eu quero transformar metro para quilômetro, quilômetro para metro. Então, as duas formas de medir é de comprimento, só que uma sinaliza de uma forma, outra de outra. Outra mede partes menores, outra um pouco maiores. Então, o grau e o radiano são formas de medir o arco, tá bom? Então, na próxima aula, sobre esse assunto, vamos dar alguns exemplos de como converter de grau para radiano e de radiano para grau. Espero que tenha gostado da aula. Compartilhe nas suas redes sociais, com os seus amigos, com os seus colegas, nas suas redes sociais, claro, e ajude que esse canal cresça, que ele tenha mais seguidores. Nesse momento precisamos fazer isso porque a sala de aula tem sido a internet. Espero que tenha ajudado você, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula.